Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre história do Brasil. Vamos estudar o processo de independência do Brasil. IFP Campus Cocal, professora Ariane Lima. Sejam todos bem-vindos. Iniciamos nossa discussão analisando um dos quadros mais famosos da história do Brasil, o quadro de Pedro Américo, que data de 1888. Ele retrataria o importante momento da independência ou morte às margens do Riacho Ipiranga. Interessante notar a data em que ele foi pintado. Temos aqui 1888, portanto, ele é feito no período de crise do Império. Essa imagem retratada teria acontecido em 1822. Em 1888, já é Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, que governa um império em crise. Então, já podemos pensar que as intenções deste quadro é enaltecer a ideia de império, que se esvaía nesse momento. Então, a obra tem que ser pensada no seu contexto de fabricação. Portanto, vamos pensar aqui toda a postura de imponência de autoridade de Dom Pedro I, a presença dos dragões da independência, hoje eles possuem esse nome, né, os dragões da independência, mas na época seria a guarda do império, e temos aqui um elemento importante de ser analisado. Imagine uma população camponesa que não faz parte da ação retratada, eles são apenas espectadores. Então, de certa forma, se Pedro Américo quis ressaltar a atitude heróica de Dom Pedro I em 1888, ele ao menos foi fiel nesse sentido, onde a população apenas assistiu e não participou do momento da independência, do processo de independência. É interessante pensar que a existência desse quadro tentou unificar apenas no 7 de setembro a independência no Brasil, mas estamos vendo ao longo de nossas aulas que a independência faz parte de um processo, de um conjunto de acontecimentos e processos históricos que culminou no fim da colônia. Vamos organizar nossa linha de raciocínio desse processo. Primeiro, inicia com a crise do sistema colonial, pautado na diminuição da mineração, a crescente exploração da corte portuguesa com o aumento de impostos e a existência das revoltas, principalmente as revoltas separatistas, com destaque para a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Dentro desse processo, temos o bloqueio continental, o contexto europeu, da expansão napoleônica e as divergências entre França e Inglaterra e Portugal, ameaçada por Napoleão Bonaparte. É nesse sentido que acontece a chegada da família real no Brasil, que leva para o início do processo de independência. Por quê? Nesse momento, como vimos na última aula, o Brasil muda de categoria, ele deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido a Portugal. Essa configuração vai ser difícil de ser aceita pelas elites locais quando do retorno da família real. As elites brasileiras não querem voltar à condição de colônia. Isso vai pautar o processo de independência. Imagine alguns elementos importantes para a gente pensar nesse processo de independência. O que é a palavra independência para um país? Pensem. Imagine a independência econômica e a independência política são diferentes?
quando o Brasil conquistou sua soberania política no dia 7 de setembro de 1822, conquistou também sua independência econômica? Será que hoje podemos considerar verdadeiramente independente? Pense nesses questionamentos. Temos aqui um outro quadro de 1844, portanto, 22 anos após o acontecimento. Ele está no Museu Imperial e ele retrata de modo diferente o momento da proclamação da independência, da declaração de independência. Podemos observar que Dom Pedro I está aqui no centro, mas existe, diferente do quadro de Pedro Américo, um destaque à participação da população, dos brasileiros. Vejam que eles não só assistem sem nenhuma ação, eles fazem parte da ação, eles parecem comemorar e entender o acontecimento, diferente do quadro de Pedro Américo. Seria uma outra interpretação desse período. Será que foi realmente o que aconteceu? Ou será que a independência foi resultado das ações da elite brasileira? Na América Latina, o antigo sistema colonial entra em crise nas últimas décadas do século XVIII. No Brasil, essa crise foi marcada pelas rebeliões de emancipação, com destaque para a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Em 1808, a corte portuguesa chega ao Brasil e muda os rumos da independência. Todos esses acontecimentos eram apenas o início do processo de independência política do Brasil, que se estende até 7 de setembro de 1822. Temos a divisão política após o retorno de Dom João VI para Portugal. Imagine, o partido português possuía o projeto de retorno do monopólio colonial, situação que o Brasil se encontrava antes de 1808. Esse projeto seria chamado como o projeto de recolonização do Brasil, ou seja, o Brasil iria voltar à condição de colônia, à condição anterior à chegada da família real. O Partido Brasileiro queria a independência, a criação de um país dominado pelos grandes proprietários e as elites fluminenses. Aqui estaria o grande grupo que vai organizar e legitimar a independência do Brasil. Tínhamos a ala radical, o Partido Radical. Eles defendiam a independência, a influência das ideias liberais, alguns radicais reivindicavam uma república, um sufrágio universal e a abolição da escravatura. Não é difícil identificar qual o projeto vencedor. Seria o projeto do Partido Brasileiro, né? Uma versão mais moderada. Imagine que nesse momento partido não significa partido político como conhecemos hoje. Esses Partido Português, o Brasileiro e o Radical são grupos políticos que defendiam seus interesses. Esse o da recolonização, esse a independência na mão das elites brasileiras e esse uma independência republicana, uma independência liberal e mais universal. É interessante lembrarmos de figuras como José Bonifácio de Andrade e Silva, foi um dos grandes construtores do projeto da independência. Ele conseguiu, junto às elites brasileiras, organizar o projeto de independência. Outra figura interessante foi de Dona Maria Leopoldina. Ela foi uma das incentivadoras desse projeto. Dentro desse contexto, onde se projetava um projeto de independência do Brasil, as Cortes de Lisboa exigiam o retorno imediato de Dom Pedro e a volta do Brasil ao status de colônia. E aí que acontece o famoso Dia do Fico.
Em 9 de novembro de 1822, Dom Pedro recebeu uma carta das cortes que exigia o seu retorno. A presença de Dom Pedro no Brasil impedia os projetos portugueses de recolonização. As pessoas que apoiavam o Partido Brasileiro organizaram um manifesto pedindo ao príncipe português que ficasse no Brasil e conduzisse esse processo junto às elites. Assim, Dom Pedro respondeu negativamente aos chamados de Portugal e teria proferido a famosa frase: "Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, digo ao povo que fico." Dom Pedro I passa a ser conhecido então com o título de Defensor Perpétuo do Brasil. Em 1822, inicia-se o processo de ruptura com Portugal, em que Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradavam a metrópole. Determinou que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem o cúmplice ou a sua aprovação. Em maio, o príncipe foi aclamado defensor perpétuo do Brasil. Em agosto, assinou um decreto declarando que as tropas portuguesas que desembarcassem no Brasil seriam consideradas inimigas. Dom Pedro faz uma breve viagem a Minas Gerais e a São Paulo para aclamar setores da sociedade que estavam preocupados com os últimos acontecimentos. No percurso, recebeu uma nova carta de Portugal que anulava todas as medidas e exigia a sua volta imediata. É assim que, dentro dos acordos com as elites brasileiras e a situação do ultimato de Portugal, Dom Pedro declara a independência. Então, em 7 de setembro, ao voltar de Santos, parado às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro recebeu a carta, com as ordens do pai que voltasse e submetesse ao rei de Portugal. Levado pelas circunstâncias, Dom Pedro teria pronunciado a famosa frase independência ou morte, culminando em um longo processo da emancipação a 12 de outubro de 1822. O príncipe foi aclamado com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro na Catedral da Sé, no Rio de Janeiro. Aqui eu tenho ao lado a fotografia, ou melhor, a reconstituição em 3D do rosto de Dom Pedro I. Os corpos da família real foram exumados e, a partir do crânio de Dom Pedro I, foi feita essa reconstituição. E esse seria o rosto de Dom Pedro I.